Oi, oi, queridos amigos aqui do podcast, queridos ouvintes, vamos lá, o podcast dessa semana do Reinvente-se com a Cadica. Vai ser uma recomendação aí, com muito carinho, de um livro, de uma leitura que é de colocar em prática, né? E que para mim é muito poderoso, é algo que eu venho estudando há anos, lendo, relendo. E então, para mim, ele não é antigo esse estudo. Logo eu vou falar o nome do livro. Então, mas é através desse livro que eu venho estudando, tá? Eu fiz até um exercício de dança em relação a este pequeno livro, que é muito poderoso, tá bom? Então, bem no início lá de quando eu comecei a estudar a PNL, eu às vezes me colocava até em dúvida, né, dos meus estudos ali, dos criadores, dos professores, e aí depois, claro, eu percebo que isso é muito natural, porque em todas as áreas a gente não precisa concordar com tudo, né, e a gente tem que ter a nossa opinião, e tudo evolui, e então não tem que ser obrigatório a gente concordar com tudo. E eu tinha lá minhas dúvidas, e um dia, lá por 2011, por aí, eu tava num hotel, tá? E eu conheci lá rapidamente uma pessoa que estava hospedada naquele mesmo hotel. E era um hotel no meio da natureza, em Viamão. O dono do hotel era meu amigo. E ele já tinha estudado PNL. Eu perguntei para ele: tu tem como me indicar algum livro, alguma coisa? Me fala aí sobre os teus conhecimentos. Porque eu estava lá no meu início dos meus estudos, eu tinha começado em 2009 a estudar PNL. E ele disse: Cadica, tem aqui no hotel um cara que ele já hipnotizou, já foi no Se Vira nos 30, ele é hipnólogo e hipnotizou até leões e coisa e tal. Fala com ele, vai lá, conversa com ele tá ali na mesa. E lá fui eu, né? Naquela época, sabe, eu tinha muita dificuldade de leituras. Eu não lia um livro do início ao fim, era assim, ó, difícil para mim. E eu já tinha lá meus 46 anos por aí, 47 eu acho naquela época, e aquela dificuldade de ler um livro inteiro. E aí eu fui lá conversar com aquele cara e perguntei para ele: olha, queria que tu me indicasse um livro, né, sobre PNL, sobre hipnose, um livro gostoso que eu tenha vontade de ler. E ele disse: olha, eu vou te indicar um livro que não tem a ver, não é PNL, mas é um livro que mudou a minha vida, e é um livro pequenininho, bem fininho, tu vai gostar. E aí era o livro, né, o livro das 7 leis espirituais do sucesso. E aí na hora eu peguei e digo: mas esse livro, eu agradeci, claro, ele até fez um exercício lá de hipnose comigo, adorei, agradeci. Passaram 3 anos e nada de eu ler o livro. Eu achei que era religioso, e aí como eu tinha as minhas... como eu não tenho uma religião definida, eu aprecio todas as religiões, tiro o lado positivo de cada uma. Eu achei que era um livro, né, 7 leis espirituais do sucesso, não me veio como algo espiritualizado, assim, no sentido de como eu sou mesmo, eu sou super espiritualizada, sei lá, o que eu pensei na época, não comprei o livro, não li. Passaram-se uns anos, uma amiga minha me mandou um link do livro, um link que era um videozinho no YouTube de, tipo, 5, 10 minutos, tu sabia o que era as 7 leis. E eu, quando ouvi aquele vídeo, eu digo: meu Deus, era exatamente o que eu tava precisando nesse momento. E aquilo foi mágico. Era realmente exatamente o que eu precisava.
Então, como eu costumo falar, aquilo mudou para mim e hoje eu leio. Hoje eu tenho muito mais motivação, hoje eu li muitos outros livros, depois daquilo eu já li esse livro muitas e muitas vezes. Mas então, aquilo lá mexeu comigo, eu vi um documentário de 1 hora sobre... Eu fiquei impactada. E aí eu comprei livrinhos, miniaturas de presente, eu dei presentes para amigos, dei para as minhas clientes de coaching, quase todas as minhas clientes daquela época, desde em 2015, 2016, todos ganhavam o livrinho logo que eu comecei esse das 7 leis. E ali, então eu vou contar para vocês que desde lá, a partir das 7 leis, eu determinei e eu vejo lá naquela época, né, em 2000 e agora, por exemplo, mais tarde um pouquinho, em 2016, 17, 18 ali, eu já estava bem determinada com o que eu queria em relação ao livro, que, por exemplo, eu queria estar mais conectada com a minha essência, e isso eu já vejo que eu estou conseguindo, né? Com a minha essência espiritual, com o campo de todas as possibilidades, da criatividade infinita, que eu quero seguir praticando o silêncio, eu vou saber meditar ainda mais, com mais entrega e regularidade, e imagina, eu tô conseguindo isso muito, muito, muito. Contemplar a natureza, observando e cuidando o ato de julgar, né? Seja o que for, né? E com equilíbrio, com a minha simplicidade. E eu observo cada vez mais o ato de dar e receber, de saber manter o fluxo da energia, da alegria, do prazer, de dar e receber. Saber dar amor, alegria incondicionalmente, né? Seguindo cada vez com mais gratidão, estar atento às minhas escolhas e por aí, olha, e eu fui me determinando, né? De tudo aquilo em relação às 7 leis que eu desejaria para mim e que eu, na verdade, fui conquistando nesse tempo lá, mas eu fui traçando. Que eu queria então ter mais percepções das minhas escolhas, sentir elas no corpo primeiro, com sabedoria, observar a inteligência da natureza, que tudo tem seu tempo, saber aceitar o outro como ele é, como as coisas se manifestam e, né, não ficar defendendo tanto aí o meu ponto de vista, entender o ponto de vista dos outros e saber estar mais presente no momento presente, aceitando o momento presente como ele é. E cada vez mais eu tenho conseguido isso, fico muito feliz. E aí foi indo, e eu vou contando então aqui tudo aquilo que eu pretendia, né? Liberar minha lista dos desejos e entrar naquele estado que ele ensina de distanciamento, de incerteza, e com isso me entregar e sentir confiança e sentir igual a liberdade. Então, olha, o livro é muito louco, colocar tudo aquilo em prática é realmente poderoso e lindo. Então, seguir fazendo diferença na vida das pessoas, nessas pessoas que eu tenho a oportunidade de estar perto, né, através do meu trabalho, através da minha amizade, expressar minha arte, a música, a dança, esse método que eu venho desenvolvendo, os processos de coaching, os meus escritos, a fala e tudo isso, colocar em prática quem eu nasci para ser, quem eu vim, o que eu vim fazer nesse mundo, né? Isso tudo o livro mexe com a gente. Então, eu conto aqui para vocês, assim, então as pessoas perguntam assim, tá, mas a Cadika tem alguma filosofia aí, né? Não, a minha filosofia é essa, é uma fé enorme, continua a mesma, né? De saber que Deus está em mim, está dentro de mim, está dentro de cada um, para mim é isso, né? E que é puro amor e que realmente a gente tem que estar sintonizado com o universo e que tá tudo certo, cada um tem o seu jeito. E
Quais são então estas 7 leis? Eu vou finalizar aqui para vocês. As 7 leis, né, que me inspiraram muito, que eu deixo aí como recomendação, né? Depois também eu fiz 4 vezes já as meditações do Deepak Chopra que trabalha essas 7 leis. Criei o exercício dançando as 7 leis, que ficou lindo, 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 lindo. Então eu conto aqui para vocês as 7 leis, que é a lei da potencialidade pura, que é a do silêncio, a lei da doação, do dar e receber, a lei da causa e efeito, a lei do mínimo esforço, a lei da intenção e do desejo, a lei do distanciamento, a lei do Dharma, a lei do propósito de vida. Então essas são as leis. E compreendendo e respeitando, né, muito que cada um tem a sua visão, né? Cada um tem a sua forma de acreditar no universo, a sua fé, a sua espiritualidade e tudo mais. Então eu coloco aqui um pouquinho para vocês de como foi para mim, um pouquinho sobre a minha espiritualidade também, e deixo aí como sugestão esse livro das 7 leis espirituais de sucesso do Deepak Chopra. E nos próximos podcasts eu vou falar sobre muitos outros livros mágicos e inspiradores e aquilo que cada um trouxe para mim. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a semana que vem.